A paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da Escola Dominical da CPAD. Hoje estamos iniciando o quarto trimestre do ano de 2023, onde nós estaremos estudando a revista que tem o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Essa daqui é a revista que nós estaremos estudando nesse trimestre, revista que foi escrita pelo pastor Wagner Gabi, e nós estaremos hoje iniciando, falando um pouco aqui a respeito das lições que estaremos estudando nesse trimestre. Teremos um total de 14 lições que nós estudaremos nesse quarto trimestre de 2023, e um tema muito importante para o despertamento da igreja. Estaremos estudando a respeito de missiologia, estudando a respeito das missões, e é um dever, uma obrigação da igreja realizar a obra missionária, cumprir com o chamado da grande comissão. E aí nós estaremos hoje, iniciando, tendo essa lição panorâmica, uma lição geral, não só porque estaremos falando de todas as lições que serão estudadas ao longo do trimestre, como também a própria lição 1 é uma lição panorâmica, onde ela traz alguns conceitos para que possamos nos situar, e ao longo das lições a gente vai estudando temas relacionados a respeito do título, do tema geral do trimestre, e a gente vai, em nome de Jesus, aprender bastante a respeito da obra missionária durante esses 3 meses que estaremos estudando esse tema. Então aqui nós vamos primeiro ver cada uma das lições, cada um dos temas, os títulos das lições estudadas, que serão estudadas aqui em nossas aulas, essas 14 lições, e falando um pouco a respeito do que será abordado de forma geral em cada um, e em seguida a gente vai estar iniciando aí com a lição 1. A lição 1, que vamos estudar hoje, ela tem o tema Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Então a gente vai ter, como eu falei já, uma lição panorâmica, essa primeira lição de hoje, onde a gente vai ver os objetivos da Grande Comissão, tríplice objetivo da Grande Comissão, que é proclamar, ensinar, doutrinar e fazer discípulos, e também estaremos vendo aí o que são missões transculturais, importância de se realizar as missões transculturais. O enfoque é etnocêntrico, justamente voltado para a evangelização das nações. E aqui a gente vê que estaremos estudando esse assunto de missões transculturais nessas 4 primeiras aulas, voltado para as missões transculturais, porque na lição 2 nós veremos as missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Então, Deus, ele quer salvar todos os povos. Deus quer salvar todas as nações, as pessoas, toda a criatura e de toda a cultura. E essa missão de salvar a todos, a toda a criatura, ela parte do próprio Deus. O próprio Deus que colocou em seu coração criar um plano de salvação, uma missão para salvar o homem. Porque o homem estava indo rumo à morte por causa do pecado, e Deus cria um plano de salvação para salvar a vida do homem. E ele usa o próprio ser humano para poder realizar esse seu plano de salvação. Está esse plano, essa missão transcultural, pregar a toda a criatura, está no coração de Deus e fundamentado justamente na natureza amorosa de Deus. Como a gente vê quando João fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, ele nos amou, e ele nos amou primeiro, como Paulo também fala ali em Romanos 5:8, onde Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, ainda éramos seus inimigos, e Deus ali já nos amou e entregou o seu Filho para que fôssemos salvos. Então as missões transculturais estão, como as pessoas costumam dizer, a missão está no coração de Deus, que parte do próprio Deus. A missão, ela parte do próprio Deus, e nós recebemos esse privilégio de anunciar
o evangelho do Senhor Jesus através das missões transculturais. Na lição 3, estaremos vendo as missões transculturais no Antigo Testamento, e na 4, as missões transculturais no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, nós vamos ver a utilização aí do povo de Israel, isso ao longo do Antigo Testamento a gente vê, com o propósito missionário de Deus de alcançar todos os povos. E aí a gente vê que o povo de Israel ele foi eleito para ser luz para as nações. Então Deus ele sempre quis salvar todos os povos. Não foi somente o povo de Israel no Antigo Testamento e no Novo é que Deus abriu para os outros. Não, de forma alguma. Deus sempre teve o propósito de salvar todas as nações. E o povo de Israel foi um povo escolhido para levar a luz para os gentios, para as outras nações. E o próprio Senhor Jesus veio do povo de Israel. Então, na lição 4, estaremos vendo as missões transculturais do Novo Testamento. E aí nós veremos que ao longo dos livros, das epístolas, no Novo Testamento, está bem explícito, está bem claro, né, o objetivo da igreja em cumprir com o desejo missionário de Deus. A igreja ela foi escolhida, né, como uma agência missionária de Deus para poder levar o evangelho a toda criatura. Já na lição 5, nós vamos ver uma perspectiva pentecostal de missões, uma lição muito importante para ser aplicada no nosso dia a dia. Porque muitas pessoas, infelizmente, elas não entendem o propósito de receber um dom da parte de Deus, um dom espiritual da parte de Deus. E como nós bem sabemos, nós recebemos dons da parte de Deus para cumprir com o seu chamado, para fazer a sua obra. Né? Esses dons são para isso, para o nosso revestimento, para a nossa edificação, visando a realização da obra missionária. Então nós vamos ver a importância e as ações do Espírito Santo na realização da obra missionária. O Espírito Santo que habita em nós, que nos reveste com o seu poder para podermos realizar de forma mais eficiente a obra missionária. E na lição 6 estaremos vendo, orando, contribuindo e fazendo missões. Né? Essas 3 são as formas de se fazer missão, né? Através da oração, através da contribuição e também através da ação, né? Indo a igreja, né? Enviando missionários, assim ela também estará fazendo a obra missionária. Né? Essas 3 formas são as formas de se fazer missão. E aí, na lição 7 até a lição 9, estaremos vendo aí a relação da igreja com os missionários. Na lição 7, nós veremos a responsabilidade da igreja com os missionários, e a gente vai estar vendo que o envio dos missionários requer um planejamento por parte da igreja, né, visando cuidar de forma integral do missionário e da sua família. Já na lição 8, nós veremos missionários fazedores de tenda, e aí já muda o enfoque um pouco, porque aí a gente vai falar e ver, né, que muitas pessoas elas podem utilizar as suas vocações profissionais para a realização da obra missionária, em especial em países, por exemplo, onde é difícil você ir anunciar o evangelho, dizendo que vai anunciar o evangelho, né? E aí você indo para aquele local por causa do seu trabalho, ali você consegue entrar mais fácil naquele país e de alguma forma levar Cristo àquelas pessoas. E aí, claro, a gente vai estar vendo nessa lição estratégias para que isso seja feito de forma eficaz, né? Para que Cristo seja anunciado a toda criatura. Então, Deus ele chamou toda a igreja para anunciar a Cristo. Não foi somente um missionário foi separado para pregar, que bênção, então ele vai fazer a parte da igreja. Não, toda a igreja foi chamada para anunciar o evangelho de Cristo, onde quer que você esteja. Então, se você tem a oportunidade, por causa do seu trabalho, de ir para outro país, onde é difícil anunciar o evangelho, peça sabedoria a Deus, para que ele ilumine, lhe dê estratégia para que possa anunciar o evangelho. A gente vai estar vendo isso de forma mais específica na lição número 8. Já na lição 9 estaremos vendo a igreja e o sustento missionário, né? Onde veremos aí a importância
de se cuidar do sustento, né, do missionário que está ali no campo, que foi enviado, muitas vezes para outro país, ou está em outra região, distante da sua família, muitas vezes deixou até o emprego para poder ir anunciar ali a Cristo para outras pessoas, e é importante cuidarmos do sustento para que ele não passe necessidade, né? E isso acontece, infelizmente, com muitos missionários. A igreja envia e abandona ele, e ele acaba passando necessidade em outros países. Infelizmente, essa é uma situação que acontece com muitos. E a igreja ela deve ter, então, prazer em investir na obra missionária para ajudar esses missionários que estão necessitados. Você imagina só, a pessoa passando necessidade junto da sua família, do seu povo, na sua cultura, ali onde ele está, perto dos seus amigos. Já é difícil. Imagine um local onde ele está sozinho, e ali com sua mulher e com seus filhos passando necessidade. É uma situação realmente triste, que a gente não permita que isso aconteça, se estiver ao nosso alcance, ajudar, contribuir com a obra missionária para o sustento desses missionários que estão no campo. Já na lição 10, nós veremos aí o desafio da janela 1040, né, ou 10 por 40. Né, nessa lição 10, na lição 11, nós estaremos vendo os desafios, né, nos nossos dias atuais, desafios que a igreja enfrenta com relação às missões transculturais. E aí, nesse desafio da janela 1040, a gente vai estar vendo, né, essa região no globo que contém ali o maior número de países, né, com mais desafios com relação à evangelização. Né? São os países que detêm o maior índice de perseguição religiosa no mundo. Né? E a gente vai estar complementando essa lição, a lição 10, onde veremos o desafio da janela 1040, com a lição 11, missões e a igreja perseguida. E aqui o autor, né, ele vai até destacar alguns sites, né, onde a gente pode estar se informando a respeito da igreja perseguida, como Portas Abertas, o Sename, e está se engajando com essa causa, né, porque essa lição ela é uma lição de conscientização. Infelizmente, muitas pessoas não sabem que existem cristãos sendo perseguidos pelo mundo aí fora. Isso porque em nosso país a perseguição ela se dá ainda de forma velada, né? A gente tem uma perseguição já contra a igreja no nosso país, mas uma perseguição mais velada, não é aquela perseguição física, mas existem países aí fora em que as pessoas estão sendo perseguidas fisicamente, às vezes presas, torturadas e até mortas por anunciarem o evangelho de Cristo. Não somente às vezes por anunciarem, mas somente por crerem em Cristo. Só o fato de crer em Cristo, só o fato de confessar a fé no Senhor Jesus, elas acabam sendo perseguidas, né? Então, para que nós possamos ajudá-los, para que nós possamos se engajar nessa causa, essa lição também vai ser de suma importância, para que a gente veja como é que podemos estar fazendo isso daí. Uma lição muito importante. Essas lições 10 e 11 são lições importantíssimas. Todo agente de missão, todo promotor de missão de uma igreja tem que participar dessas aulas na escola dominical. Não tem como um agente de missão ou um promotor de missão na igreja ficar de fora dessas lições aqui, perder essas lições em suas igrejas. Né? Então, o dirigente de congregação, o pastor, que chame a atenção aí dos seus agentes de missão na igreja, para que eles possam estar participando, porque essa lição aqui é de fundamental importância para a conscientização de toda a igreja, especialmente daqueles responsáveis, né, ali por informar os irmãos a respeito da obra missionária. Já na lição 12, né, nós estaremos vendo o modelo de missões da igreja de Antioquia. Né? Nós veremos aí a importância de se ter uma vida piedosa, né, cumprindo com a palavra de Deus, uma vida de comunhão com os irmãos e também a prática das disciplinas cristãs para, né, que possa aí ser realizada de forma efetiva a obra missionária. E aí na lição 13 veremos o propósito de missões. E aí novamente, né, estaremos recapitulando aquilo que será visto um pouco na lição de hoje, veremos de forma mais aprofundada nessa lição 13, que vai reforçar os objetivos tríplice aí da grande comissão.
que é a proclamação, o ensino da palavra e também o fazer discípulos. E na lição 14 nós estaremos vendo missões e a volta do Senhor Jesus, né? Nós veremos a urgência de se realizar a grande comissão, porque a volta de Cristo ela é iminente, está perto de acontecer, que está até no título, né? No tema da nossa lição, no subtítulo, né? Quando diz pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, né? Nós temos como igreja essa obrigação, é um dever, e não somente um dever, como nós vamos falar aqui hoje, mas um privilégio, anunciar a salvação, anunciar o evangelho do Senhor Jesus a todos os povos, né? Aqueles que nós podemos alcançar, devemos anunciar. Então a lição 1 vai ser estudada presencialmente no dia 1º de outubro de 2023, nesse domingo, onde o título é A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico, né? Então a gente vai estar estudando a respeito, como a gente já falou, né, esse foco do evangelho sendo pregado a todas as nações. O textuário está em Marcos capítulo 16, versículo 15, onde diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E a verdade prática nos diz, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo, né? Então o evangelho deve ser pregado a todos, em todos os lugares. E aqui, a leitura bíblica em classe, ela está no evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20, e Marcos, no capítulo 16, os versículos 15 ao 18. Os irmãos fazem a leitura, a gente vai estar, ao longo aqui da lição, falando a respeito também desses versículos, né? Fazendo a leitura deles e também falando um pouco a respeito de cada um, estando de forma mais aprofundada. Então hoje nós vamos ver a respeito da grande comissão, vendo o seu conceito, vendo a forma eficaz de realizá-la, os seus objetivos e também a igreja como sendo responsável por realizar a obra missionária, né? Tendo isso como um privilégio. E a obra missionária, ela envolve a evangelização local, envolve a evangelização transcultural e também a formação dos missionários, que é a capacitação. Tanto a capacitação intelectual, como também a capacitação espiritual. Essas capacitações são necessárias para a realização da obra missionária. Então, o enfoque da lição de hoje, também, aqui do início do nosso trimestre, é um enfoque etnocêntrico, né? Então, voltado para as missões transculturais, né? Etnos, se pegar esse etno aí, né? Do grego etnos, que significa, que na verdade é traduzido, né? Aqui em Mateus, no capítulo 28 e no versículo 19, né? Quando diz assim, ensinai todas as nações. Esse termo nações aqui é etnos no grego, né? E é, na verdade, um grupo de pessoas que vivem em conjunto, né? Ou seja, um povo, é um povo que tem uma determinada cultura. Então, por isso que na aula de hoje nós vamos falar até a respeito disso, em missões transculturais, né? A respeito de cultura, porque uma cultura, ela caracteriza um povo que vive em conjunto. Então, quando Jesus diz, ide ensinar as nações, ou seja, esses etnos, né? Aí, Jesus está falando a todos os povos, de todas as culturas. Esse é o objetivo da obra missionária, anunciar a todos os povos, em todas as diferentes culturas, né? Todas as nações e toda a criatura. Então, com relação às missões transculturais, né, ou seja, aquelas missões em que o missionário ele sai para uma cultura diferente, está além da cultura dele, a gente vai ver aqui hoje o seu conceito, a gente vai estar vendo também a importância de se ter estratégias para levar o evangelho em diferentes culturas, e também estaremos vendo diferentes barreiras que há na realização das missões transculturais. E por último, nós estaremos finalizando vendo aí os ensinamentos, né, os enfoques contidos nas passagens que tratam a respeito da grande comissão, tanto nos evangelhos como também
no livro de Atos, né, que é uma continuação do Evangelho de Lucas. Então, aqui no tópico 1, né, a gente vai falar a respeito dessa grande comissão, e o autor já começa dizendo aqui o conceito, né, o que é a grande comissão, e ela é, na verdade, o mandado de Cristo para levar o evangelho a todos e a toda criatura, né? Então, os destinatários originais ali, na verdade, foram os discípulos de Jesus que receberam ali essa ordem logo após a sua ressurreição, né? Quando Cristo ressuscitou, foi ali de encontro aos seus discípulos e deu-lhes essa ordem, e isso está registrado em todos os evangelhos e também no livro de Atos, né? A gente vê ali em Mateus, no capítulo 28, os versículos 18 a 20, em Marcos, no capítulo 16, os versículos 15 a 20, em Lucas 24, 46 a 49, em João 20, 21 e 20, até o 23, e em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos 4, 5 e 8. A gente tem todas essas passagens aqui, relatos que cada um na sua perspectiva falando ali a respeito da grande comissão, né? Esse chamado para a evangelização de todos os povos em todas as nações. E vale aqui a gente destacar, a gente vai estar depois vendo esses versículos aqui, no final da nossa lição, né, no terceiro tópico, e a gente vai estar mostrando lá o enfoque de cada um deles. Então vale destacar que a igreja, ela não evangeliza somente por causa da grande comissão. Muitas pessoas até falam, você tem obrigação de evangelizar porque Jesus mandou sair e pregar. É uma obrigação, você é forçado a isso, você vai fazer isso à força, nem que você não queira. Não tem pessoas, às vezes, que tratam mais ou menos... Claro que eu estou aqui exagerando, né? Mas tem pessoas que tratam como se a grande comissão fosse isso. Mas não, a igreja não evangeliza, a igreja não sai e prega a palavra porque ela é forçada, porque ela é obrigada, de forma alguma. Mas, na verdade, o ato de anunciar o evangelho a todos os povos faz parte da natureza da igreja. Isso é algo que a igreja faz porque é dela e está aí, em especial, né, ligado às características do Espírito Santo, que habita dentro da igreja, que habita dentro de nós. Então, o Espírito Santo que está em nós nos leva, nos impele a anunciar o evangelho a toda criatura. Nós somos, então, levados a fazer isso, e não forçados. Não é nada que nós fazemos à força, mas é porque isso faz parte da nossa natureza como igreja de Cristo, como casa, templo do Espírito Santo de Deus. A gente vê que Jesus fala em João, no capítulo 15, no versículo 26, ele diz assim, João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Então o Espírito Santo, ele proclamará a Cristo. Então ele está em nós, então ele faz com que a gente fale de Cristo. Ele faz com que a gente proclame a Cristo. Ele faz com que a gente fale para as pessoas a respeito de Jesus. Também no capítulo 16, versículos 13 a 15, Jesus falando da obra do Espírito Santo, ele diz assim, versículos 13 a 15 do capítulo 16. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Veja, o Espírito Santo está falando, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então você veja aqui que o Espírito Santo é quem vai proclamar, anunciar a Cristo. É isso que ele estava dizendo aqui. E nós falamos de Cristo para as pessoas porque temos o Espírito Santo em nós. Ele nos leva a fazer isso. Você veja que quando os discípulos eles foram batizados ali com o Espírito Santo, logo no início do livro de Atos dos Apóstolos, eles foram impelidos a falar do Evangelho. Eles tinham prazer, eles tinham vontade, porque o Espírito Santo agora estava neles, habitava neles. Então, com a habitação do Espírito Santo de Deus em nós, nós somos levados a falar de Cristo.
Se nós não falamos de Cristo, se nós não gostamos de proclamar a Cristo, o Espírito Santo de Deus muito provavelmente não habita dentro de nós. Aquele crente que não gosta de falar de Cristo, que tem medo de anunciar a Cristo, sinto muito dizer, reveja a sua vida. Porque o crente que tem o Espírito Santo de Deus dentro de si, ele tem prazer em falar de Cristo, ele tem vontade de falar de Jesus. É isso que nós devemos compreender. Então, não pregamos simplesmente porque somos obrigados por o mandato da Grande Comissão, de forma alguma. Existe até um autor, ele diz que se não houvesse a Grande Comissão na Bíblia, ainda assim a igreja cumpriria com a missão de anunciar o Evangelho de Cristo, porque faz parte da sua natureza. E aí, quanto à localização, né, as missões elas podem ser nacionais, e aí também alguns podem chamar de locais ou missões pátrias, e também podem ser transculturais, né, que são aquelas missões que são realizadas em outras culturas. Nós estaremos falando daqui a pouco no tópico 2 a respeito dessas missões. E com relação às formas de se envolver, de realizar as missões, né, elas podem ser feitas orando, contribuindo e indo, né, no caso da igreja, enviando missionários. Nós vamos ter uma lição até tratando a respeito dessas formas de se realizar a obra missionária. Elas podem ser feitas orando, contribuindo e realizando, indo, né? Quem tem aquele chamado específico até no caso das missões transculturais para ir em outras culturas, em outros países, anunciar a obra de Cristo. Para aqueles que não, realize também as missões locais, né? Então toda a igreja está incumbida e é justamente nisso daí, né? Quanto à responsabilidade, irmão Aleph, de quem é a responsabilidade de realizar a grande comissão? É somente daqueles que são separados para ir para outros países? É somente daqueles que estão à frente da obra missionária? É somente daqueles que estão à frente do departamento de evangelismo? De forma alguma. Toda a igreja é responsável por anunciar a Cristo. Toda a igreja é responsável por cumprir a grande comissão. Todos que são discípulos de Cristo estão dentro do mandado da grande comissão. Na verdade, mais do que um mandado, mais do que um dever, é um privilégio anunciar o Evangelho de Cristo, né? Lá Pedro também fala disso na sua primeira epístola. E os irmãos abrem aí a primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Os versículos 10 ao 12 diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviaram do céu, e aí a gente lembra, né, que é o Espírito Santo que está proclamando, testificando, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então você veja que os próprios anjos, né, quiseram ali anunciar esse Evangelho, mas ficou para nós, como vasos de barro, frágeis, mas mesmo assim Deus nos escolheu para anunciar o seu Evangelho debaixo do poder, da autoridade do Espírito Santo. Então, cabe à igreja esse grande privilégio de anunciar o Evangelho. E a obra missionária, ela só é eficaz, né, só terá ali a eficácia com a presença do Espírito Santo. E por isso que Cristo, antes de ser assunto aos céus, né, Lucas registra isso no seu Evangelho, no capítulo 24, no versículo 49, ele diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então a missão, ela só tem eficácia com a presença, com o poder do Espírito Santo. Também Lucas, dando uma continuidade, né, que é o livro de Atos, né, já agora um pouco depois, mas antes ainda da assunção de Cristo aos céus, ele diz:
no versículo 8 do capítulo 1 de Atos, mas receberei a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Então você veja que é o Espírito Santo quem capacita, quem dá poder para podermos anunciar o Evangelho de Cristo. E é necessário a presença dele, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, como João fala no capítulo 16, versículo 8 do seu Evangelho. Ele é o autor da regeneração. Paulo escrevendo a Tito, na epístola de Paulo a Tito, no capítulo número 3, e o versículo 5, Paulo diz o seguinte: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo quem nos regenera. É ele quem nos faz uma nova criatura. Então, é preciso a presença do Espírito Santo no ato da evangelização, na realização das missões. É ele quem capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor. Porque nós, no nosso estado pecaminoso, sem a graça preveniente da parte de Deus para que possamos escolher a Cristo Jesus, nós não podemos entregar a nossa vida a Deus. É o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado, para que nós possamos nos arrepender e confessar a Cristo como Senhor. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo de número 3, ele diz assim: portanto vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus diz. Que fala pelo Espírito de Deus diz. Jesus é anátema. Ninguém que fala através do Espírito Santo, que tem o Espírito Santo em suas vidas, vai falar isso daqui. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, ou seja, confessar a Jesus como Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, só pode confessar a Cristo aquele que tem o Espírito Santo em sua vida. Então, o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo é fundamental, imprescindível para a realização da obra missionária, para que ela tenha eficácia, obviamente. Porque muitas pessoas podem estar aí dizendo estar fazendo a obra missionária, mas não está buscando a capacitação do Espírito Santo para realizá-la, ela não vai ter eficácia. Porque o convencimento dos pecados, a regeneração e o ato de confessar a Cristo só é possível com a presença do Espírito Santo. E se nós observarmos aí essas passagens de Mateus, de Marcos, Mateus 28, 19 e 20, e Marcos 16, 15, a gente vai ver aí o tríplice objetivo da grande comissão. O primeiro deles está em Marcos 16, 15, que é o de proclamar, né? Quando ele diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa palavra pregar, né, do grego querisso, significa proclamar, anunciar. Então, Jesus, ele, né, nessa visão aqui de Marcos, né, o primeiro objetivo da grande comissão é o de proclamar, é o de anunciar o evangelho às multidões, às pessoas, falar de Cristo aos outros, sair falando de Cristo, né? Porque ele dá essa ideia de movimento, né? Ido ou tendo ido, né? A pessoa indo para os lugares, não estando parado num canto, mas saindo e anunciando a Cristo às pessoas, proclamando a mensagem do Evangelho a toda a criatura, em todos os lugares. O segundo objetivo é o de fazer, né? O primeiro, proclamar. O segundo é o de fazer discípulo. A gente vê aqui em Mateus 19, né? 28, 19, versículo 19 do capítulo 28. Esses versículos estão na leitura bíblica em classe. Então, os irmãos que estão com a revista já olham aí. Onde diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nessa parte ele diz: ensinai a todas as nações, isso daqui na Almeida Revista e Corrigida. Outras traduções, né, já trazem o termo em grego aí, que é mateteu, já traz já essa tradução como fazer discípulos, né? Ide, fazer discípulos, né? Então você veja
que é uma tradução mais adequada, porque, na verdade, esse termo significa fazer discípulos, né? Esse é o segundo objetivo da grande comissão. Primeiro, proclamar, a gente vê lá em Marcos 16:15, o segundo é fazer discípulos. Esse fazer discípulo, ele está associado aí, né, com um tempo maior de contato com essas pessoas e levá-las a também anunciar o Evangelho de Cristo. Porque o mandato da grande comissão foi para as pessoas que são discípulos de Cristo. Então, se nós somos discípulos de Cristo, é porque alguém nos pregou o Evangelho, né, proclamou a palavra de Deus a nós aceitamos a Cristo, e também alguém veio e nos fez discípulos de Cristo. E Jesus incumbiu os seus discípulos, e nós hoje também estamos dentro desse grupo, incumbiu os seus discípulos de fazer novos discípulos. Então, os discípulos de Cristo é quem fazem os novos discípulos. E um terceiro objetivo, né, o primeiro proclamar, o segundo fazer discípulo e também ensinar ou doutrinar a respeito daquilo que Cristo ensinou, que está no versículo 20 do capítulo 28 de Mateus. O termo aqui, quando ele diz ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, esse termo é didasco. E esse termo didasco significa ensinar, doutrinar, né? E ele manda ensinar justamente, né, as coisas que ele já havia ensinado, ou seja, o seu evangelho, as boas novas de salvação. Então veja que esses ensinamentos, né, o ato de ensinar, é o terceiro objetivo da grande comissão. Primeiro, proclamar, anunciar o evangelho a todas as pessoas. O segundo, fazer discípulos, né, fazer essas pessoas também darem continuidade com a pregação do evangelho, a obra missionária. E também o fato de ensinar e doutrinar, né, ensinar ali os valores, né, como a gente viu até na lição passada, né, na lição 13, os valores do reino. Aqueles que aceitam a Cristo e fazem parte do reino de Cristo, agora o reino de Deus, eles devem aprender os valores do reino, para que possam viver de forma santa, de forma separada do pecado. Né? Isso faz parte, né, esse discipulado faz parte da grande comissão. Já aqui, então, a gente vê no tópico 2, onde nós iremos tratar a respeito das missões transculturais, né, nós vemos que o ID de Cristo, ele inclui levar o evangelho a todas as nações, né, porque está aqui o termo, né, que é usado no versículo 19 do capítulo 28, é etnos, né, para nações. Então, Cristo, ele quer que a gente leve o evangelho a todas as culturas, a todos os povos, né? Por isso que até a lição de hoje tem esse enfoque etnocêntrico, né? Então, dessa forma, desde o início, na verdade, do cristianismo, são realizadas missões transculturais, né? Que vai além da cultura, né? São aquelas em que o missionário ele leva a mensagem do evangelho para um povo, para pessoas de culturas diferentes da sua. Então veja que envolve, né, você sair da sua cultura e ir para outra. Porque se você estiver pregando para alguém que faz parte da sua cultura, isso não é uma missão transcultural. Isso é uma missão local, uma missão pátria. Mas quando você vai para outro local, um país ou uma região em que ali as pessoas elas têm uma cultura diferente da sua, isso aí é uma missão transcultural. Aqui o autor ele traz até uma definição no seu livro, né? Tem um livro que acompanha a lição. Aqui no seu livro o autor ele traz uma definição de cultura, onde ele diz que cultura diz respeito às leis as leis não escritas que governam o modo de viver de um povo. E aí abrange língua, costumes, hábitos, religião, tradição, ou seja, tudo aquilo que é característico do povo, ou seja, caracteriza aquele povo ali. Por isso que quando a gente vê pessoas que têm culturas distintas, culturas diferentes, a gente logo diz, essa pessoa é de um local, esse daqui é de outro. Porque aquilo caracteriza uma pessoa. A forma de se vestir, a forma de se alimentar, a forma de falar, tudo isso é o que caracteriza
um povo, né, um etnos, né, uma nação. Então, ao levar o evangelho para uma cultura diferente da sua, para uma cultura distinta, o missionário ele não deve, de forma alguma, desprezar a cultura daquele povo, nem tentar impor a sua cultura. São atitudes que o missionário não pode tomar ao ir para um local diferente. E ele não deve ir para o campo missionário sem ter tomado um conhecimento prévio da cultura do local onde ele vai evangelizar. A gente sabe que muitas vezes a gente estuda, vê algo a respeito da cultura das pessoas, quando chega no local tem algo diferente. Mas nunca deve ir um missionário para um local desse despreparado, principalmente no mundo que a gente tem hoje em dia, onde é fácil você conseguir informações a respeito daquele local ali, né? Antigamente, onde as pessoas desbravavam os locais para anunciar o Evangelho de Cristo, ali era diferente, era uma situação diferente. No mundo de hoje globalizado, nós temos acesso às informações, é bem verdade que alguns locais são restritos, mas na maioria dos casos nós conseguimos informações para levar a palavra de forma mais eficaz, de forma mais eficiente, conhecer então a cultura antes de ir ao local. E após então conhecer a cultura, aí sim ele pode avaliar essa cultura e prová-la de acordo com as escrituras, né? Nós sabemos que infelizmente devido aí ao pecado, as características de muitas culturas, elas estão infestadas de influência maligna, né? Então é um desafio anunciar as escrituras a essas pessoas que fazem parte dessas culturas aí e fazê-las abandonar essa prática do pecado, né? Por isso que precisamos do Espírito Santo de Deus. O missionário ele deve sempre pedir sabedoria a Deus e pedir estratégias para pregar da melhor forma para essas pessoas. E para isso o Espírito Santo de Deus ele vem capacitando para que possa levar a mensagem de forma mais eficaz e alcançar essas pessoas sem ali chegar tentando já modificar algo ali em suas culturas de forma precipitada e muitas das vezes ele vai afastar aquela pessoa ali. Nós mesmos, antes de aceitar a Cristo, se alguém chegasse para nós falando a respeito do Evangelho, de modo a dizer, você vai para o inferno por causa disso, você está condenado por causa disso, nós temos que ter sabedoria, meus irmãos, na hora de levar o Evangelho. Imagine só, em uma cultura diferente, muitas das vezes pessoas que nunca nem ouviram falar de Cristo. Então deve-se haver um cuidado especial na hora de evangelizar. Existem vários livros, né, que até ensinam, né, como evangelizar muçulmano, como evangelizar um hindu, pessoas que foram até esse local, tiveram contato com pessoas de culturas distintas e ali eles tiveram êxito, né? Porque Deus ele deu uma estratégia para que eles agissem e pudessem evangelizar aquelas pessoas ali. É bem verdade que tem locais que a gente chega que é necessário você pedir realmente a Deus para te dar uma estratégia, mas você tomando a experiência de pessoas que já foram para esses locais, fica de forma melhor, né, para você levar o evangelho até essas pessoas. Um evangelista hinduano chamado Sadhu Sundar Singh, ele afirmou o seguinte: se você está indo levar água para um hindu, leve-a em um copo hindu. Aqui o que ele está dizendo é que a composição da água, né, ela é a mesma. Em todo mundo a composição da água é a mesma. Mas o recipiente utilizado para tomar essa água, ele pode ser diferente. E o que ele está dizendo aqui neste caso, ele está fazendo uma analogia, né, sendo a água a mensagem do evangelho, e os copos diferentes, no caso aqui ele fala do copo hindu, diferente de outro copo, esses copos diferentes são os métodos de levar a mensagem. Então existe um método para levar para o hindu, existe um método para levar para o islã, existe um método para levar para o brasileiro. Então são metodologias distintas, mas para levar uma mesma mensagem. E no caso ele falou da água, a mensagem do evangelho. Então veja que o mais importante não é o método, não é a metodologia, não é o copo que você está levando água. O mais importante é a água, é a mensagem
que está sendo comunicada. É a mensagem do Evangelho. Claro, desde que não seja adulterada, né? Não pode mudar a mensagem. Você muda a metodologia, mas não pode mudar a mensagem. O próprio apóstolo Paulo, ele utilizou várias metodologias, mas a mensagem era sempre a mesma. Sempre ele pregava Cristo e Cristo crucificado, né? Lá em Coríntios ele fala, no capítulo 9, os versículos 20 ao 22, ele diz assim, primeira epístola de Paulo aos Coríntios 9, 20 ao 22. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estiver debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estiver sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, por todos os meios, ou melhor, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Então você veja que Paulo utilizou diversas metodologias, mas sempre anunciando a Cristo, que é o único que pode trazer a salvação. Então não importa a cultura, aí talvez alguém diga, mas aqui para essa cultura eu não sei como levar. Então pede a Deus uma sabedoria, pede a Deus uma estratégia para levar a mensagem ali. Mas nunca tente levar a mensagem da mesma forma que você leva para uma cultura distinta. Culturas diferentes, metodologias diferentes para poder alcançar ali aquelas pessoas para Cristo. É isso que nós devemos ter em mente, né? O método e a mensagem. A mensagem sempre a mesma. O método ele pode ser variado para ganhar as pessoas para Cristo. Então existem aí muitas barreiras, né, nas missões transculturais, barreiras, por exemplo, geográficas, novas nações que surgem, né, novos povos e com culturas distintas, criando novas leis em seus países, povos difíceis de ser alcançados, como é o caso, por exemplo, lá na Coreia do Norte, é difícil de se entrar lá, locais mesmo, né, falando de geografia, né, locais difíceis de ser alcançados, de chegar até ali e anunciar a palavra de Deus, né, por questões mesmo físicas, né, barreiras também culturais, né, com valores de vida, costume, hábitos, questão, por exemplo, da alimentação, né, você chega num país como a China, uma alimentação distinta da nossa, na Índia, né, a gente aqui só de ver, né, os vídeos de como é feita a comida ali nas ruas da Índia, né, a gente fica meio já receoso, né, com relação a isso. Também na África, né, pessoas que se alimentam diferente da nossa maneira, né, da forma deles lá, da cultura deles lá. Desde que isso não seja um pecado contra Deus, faz parte da cultura deles, é algo normal, e que muitas das vezes um missionário transcultural vai ter que passar por uma situação de se alimentar com aquilo ali. E também questão de hábitos, né, de costumes, e que ele vai ter que se adequar com relação ao local em que ele está, né? São barreiras, são dificuldades que o missionário tem que enfrentar, né? Além das geográficas, das culturais, existem também barreiras econômicas, né? Questão de diferença de moeda, de moedas, de comércio, né? Ele às vezes vai para um local em que tem que fazer esse câmbio, né, da moeda, e ali às vezes a moeda é desvalorizada com relação à moeda do seu país de origem, e ali ele pode até se prejudicar nisso daí, não tendo condições de adquirir muitas coisas naquele local. Existem também as barreiras linguísticas, né, com relação às línguas nativas. Às vezes o missionário chega no local e ali naquele país, esse país aqui ele fala espanhol, mas aí existem dialetos ali dentro, e às vezes fica difícil, e as pessoas se comunicam no seu dia a dia com aquele dialeto, fica difícil de falar com todos, porque eles não falam a língua que você pensava que aquele país todo falava, né? Eles têm dialetos diferentes. Até mesmo aqui dentro do Brasil, se nós pegarmos regiões distintas, existem as gírias, né? Que não fazem parte do português formal, e que em um local uma palavra significa uma coisa, em outro local significa outra. E aí nós devemos tomar cuidado com isso. Até mesmo o português, que é falado no Brasil, é um pouco diferente do português que é falado no dia a dia no Portugal. Moçambique também, que fala, Angola, né?
países que falam português, mas que, sem considerar os dialetos, né, o próprio português tem as suas modificações e isso se torna uma barreira linguística, muitas vezes, que deve ser contornada pelo missionário. E existem também as barreiras religiosas, né? E aí, países de maioria muçulmana, países de maioria ateísta, né? No caso da Europa, por exemplo, hoje, países em que domina ali o materialismo, o secularismo, e a própria Europa, como eu estava falando hoje em dia, está sendo dominada por isso e necessita com urgência da pregação do Evangelho de Cristo para haver uma transformação. E a igreja, ela deve, então, conhecer, né, essas barreiras e pedir ajuda, pedir fortalecimento ao Espírito Santo de Deus para poder cumprir com a sua tarefa missional. E aqui, para nós finalizar, né, no tópico 3, a gente vê que em cada relato da grande comissão, ali pelos evangelistas, existe um enfoque diferente. No caso, por exemplo, nós já lemos aqui Mateus 28, versículos 19 e 20, a ênfase está em fazer discípulos. Né? Ide, fazer discípulos. É isso que Jesus fala, que é algo que demanda tempo, é algo que demanda contato com as pessoas para poder realizar. Já em Marcos 16,15, ido por todo mundo, proclamar e pregar e anunciar o evangelho a toda criatura, a ênfase está na proclamação pública do evangelho, na proclamação a todos os povos, a toda a criatura. Já Lucas, no capítulo de número 24, no final do evangelho, nos versículos 46 a 49, ele diz assim: E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. A pregação é de arrependimento e de remissão dos pecados, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aqui ele ressalta o fato dos discípulos serem testemunhas de Cristo, né? Irem falar de Cristo. Eles vão testemunhar, visando aqui, né, o objetivo aqui da pregação é o arrependimento para a remissão dos pecados. E até nós vimos também na aula passada, lição 13 do último trimestre, que o reino de Deus, né, para poder ver e entrar no reino de Deus, é necessário se arrepender, é necessário nascer de novo, é necessário ter uma vida diferente. Este é o enfoque que Lucas dá aqui para a grande comissão no final do seu evangelho. Já João, no capítulo 20, nos versículos 21 e 22, ele diz o seguinte: João, capítulo 20, versículos 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, assim como. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Aqui, Jesus destaca que a igreja, os seus discípulos, eles deveriam seguir o seu exemplo na realização da missão. E aqui também há um enfoque na capacitação através do Espírito Santo para a realização dessa missão. Você veja que ele convoca eles para realizar a missão conforme ele também foi enviado a fazer e sopra sobre eles o Espírito Santo, capacitando-os ali para a realização da obra missionária. Já em Atos no capítulo 1, versículo 8, ele diz o seguinte: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ou seja, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Né? Aqui a ênfase, o enfoque está no revestimento de poder do Espírito Santo para anunciar o Evangelho. Né? Então, em Mateus, o enfoque, a ênfase está no fazer discípulos, em Marcos, no proclamar o Evangelho, em Lucas, está no arrependimento para a remissão dos pecados, em João, no exemplo de Cristo a ser seguido para a realização do Evangelho,
para a realização da missão de pregar o Evangelho. E em Atos está no poder do Espírito Santo, no revestimento de poder, para anunciar o Evangelho a toda criatura. Então, aqui na conclusão, para nós finalizarmos a lição 1, o autor diz assim: temos um grande desafio em missões transculturais: alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. É algo que deve ser feito de forma concomitante, ao mesmo tempo. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É o imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. É algo que nós devemos fazer, essa reflexão, para saber o que estamos fazendo em prol do reino de Deus todos os dias. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. Glória a Deus. Na lição 2 estaremos vendo missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus, Então, os irmãos que ficaram até aqui conosco, eu peço que curta este vídeo, também que se inscreva no nosso canal, compartilhe aí com o pessoal da sua igreja, com os seus irmãos, com os seus familiares, para que eles possam estar se edificando na palavra de Deus. Não se esqueça, participe de forma presencial da Escola Bíblica Dominical, que esse trimestre vai ser também uma bênção em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.